eu faço parte do time de renda fixa da XP. Eu sou estrategista macro, sou formado em economia pelo INSPER, depois fiz mestrado em macroeconomia pela GV, e eu tenho uma passagem bastante grande na minha carreira, mas no buy side. Eu sempre trabalhei em multifamily offices, fazendo realmente gestão de portfólios, e aí eu fui para a XP justamente para fazer mais ou menos o que eu faço, com a diferença que agora eu continuo, né, tendo opinião sobre ativos e portfólios. A diferença é que agora eu estou aqui mais de forma a ajudar vocês a construírem do que eu mesmo construir o portfólio, mas a metodologia é exatamente a mesma. Então, essa é a apresentação. Eu devolvo para você fazer mais algum comentário antes da gente começar o bate-papo mesmo, que hoje é quente, tem muita coisa interessante para ser discutida. Exatamente. Maravilha. Então, assim, só para reforçar, né, nosso objetivo aqui é introduzir, né, relembrar, na verdade, todo esse cenário desafiador que a gente vem passando desde o período de pandemia. A gente já passou por muita coisa, enfim, fechamento das economias, reabertura das economias, estímulos econômicos, tudo isso contribuiu, né, para esse cenário que a gente tem vivenciado hoje, que é um cenário de inflação global. E acredito que esse vai ser um dos principais pontos que o pessoal vai ter dúvida, ou vai querer saber como se posicionar em relação aos investimentos para se proteger desse cenário e para poder aproveitar também oportunidades, né? A gente já passou por um período de deflação ao longo desse tempo, que é algo nada comum aqui falando de Brasil, né? É outro assunto também que a gente deve abordar aqui ao longo das discussões. Chegando aí, né, num contexto que a gente teve uma guerra que, para a maioria dos profissionais de mercado, não era algo esperado, né? E isso também potencializou um pouco mais toda essa questão da inflação, principalmente no que diz respeito a commodities e energia. E para terminar, a gente tem agora, né, estamos muito próximo do desenrolar das eleições, né? E, enfim, temos acompanhado várias pesquisas que estão sendo soltas, né, com uma frequência cada vez maior, quanto mais próximo a gente vai chegando. E, historicamente, isso traz mais volatilidade, né, Freder? Tanto para a área, não só para a área de renda fixa, mas também para a área de renda variável. Então, acho que o que a gente, né, deve explorar aqui, né, como que a gente pode se proteger, né, em que a gente pode estar alocando agora para se proteger desse cenário de volatilidade, desse cenário de inflação, e como que a gente deveria estar alocado, falando tanto, né, mais da área de renda fixa, que é a minha área, mas também, eventualmente, podem aparecer dúvidas sobre a área de renda variável, eventualmente dúvidas sobre empresas estatais, né, como que ficaria isso numa eventual vitória do Lula. E só para deixar um disclaimer também, antes de passar a bola em definitivo para você, falando até em nome da Multiverde, essa live, né, obviamente, tem um teor totalmente apartidário. Nosso objetivo aqui é, né, trazer informação para os nossos clientes sobre, primeiro, proteção de portfólio, né, nesse cenário de maior volatilidade, de maior desafio, e também como ganhar dinheiro nesse cenário de maior volatilidade, até porque volatilidade significa oportunidade também, né? Então, fique aí à vontade para, se você for apresentar alguns materiais que você costuma apresentar para a gente, para ir discorrendo aí sobre os assuntos. Excelente, eu faço das suas palavras as minhas. O meu único objetivo aqui é tentar fazer vocês ganharem o máximo de dinheiro possível. Esse é o meu único viés, é tentar fazer a melhor carteira de investimento possível. Eu vou muitas vezes falar, o mercado vai preferir alguma coisa do que outra, muito provavelmente no sentido de que o mercado vai preferir uma vitória do Bolsonaro. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso e os fundamentos disso. Não é uma questão de opinião minha. A gente aqui na XP, a gente faz muito questionário com os nossos clientes institucionais, que são os fundos, né? E a gente pergunta para ele preço de ativo num cenário, preço de ativo no outro, e a gente consegue mais ou menos ter uma convicção
do que o mercado prefere, do que o mercado não prefere, não é uma opinião minha. Eu aqui, como foi dito, né, acho que o nosso objetivo aqui é tentar fazer a análise mais imparcial possível. Então, vamos lá, né? Vamos começar falando desse tema de eleição. Depois a gente vai falar do tema de inflação, que é um tema importantíssimo. E depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho de Fed e juros internacionais, que também tem sido super relevante para o mercado global e, consequentemente, para o mercado brasileiro. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui com uma apresentaçãozinha em que eu vou mostrar para vocês o nosso agregador de pesquisas, porque, como foi dito, né, vamos começar falando de eleição, é o tema mais quente, a gente está na véspera, acabou de sair o Datafolha, que veio bem em linha com isso aqui, então não vai mudar muita coisa. E como que é feito esse agregador, né? Esse agregador, ele é feito pelo Instituto Locomotiva, muito respeitado no mercado. Cada bolinha dessas é uma pesquisa e eles têm uma metodologia feita junto com a XP, em que a gente dá mais peso para algumas pesquisas do que para outras, para gerar essa linha. Então, a gente consegue ver que tem algumas bolinhas que puxam mais a linha do que outras. Tem algumas, né, bolinhas que estão totalmente longe da linha, porque a gente considera que são pesquisas com metodologias piores e com reputação que não são tão boas e tão amplas como as principais pesquisas. Então, quem puxa mais essa linha aqui é o IPEC, que é o ex-IBOP, e o Datafolha. São as duas principais pesquisas, mas todas as outras também estão aqui e também puxam um pouquinho a linha, mais ou menos. E qual que é o cenário que a gente tem hoje com esse agregador? Aqui a gente está vendo na esquerda o primeiro turno em votos válidos. E hoje o Datafolha, que acabou de sair agora, faz 15 minutos também, deu o Lula com 50% dos votos válidos. Ou seja, ele está na beira do gol para ganhar a eleição, segundo este agregador. E o Bolsonaro segue aqui entre 35% e 40%, ele tem oscilado um pouquinho mais, mas aqui perto de 40%. Então tem o Lula com 50% e o Bolsonaro com 40%. A gente vê que todo o resto, né, aqui, todos os outros candidatos são praticamente irrisórios e tem muito pouca chance de chegar no segundo turno. Então, basicamente, a eleição está entre os dois e tem essa dúvida se o Lula poderia ou não ganhar no primeiro turno. Mas aí começa os mais, né? Mais. Por que que tem muita gente que não acredita em pesquisa? Eu acho que tem questões que são corretas e questões que são incorretas. E eu vou começar falando das incorretas. Primeira coisa é que as pessoas lembram muito de 2018. Em 2018, as pesquisas, há um mês da eleição, estavam completamente fora do resultado final. Mas eu sempre lembro que 2018 foi uma eleição completamente atípica de outras eleições, porque ela teve uma facada no Bolsonaro, que foi no dia 6 de setembro, ou seja, há um mês da eleição, que mudou completamente o cenário e a maneira que o Bolsonaro era visto e a exposição dele na mídia. Ele tinha muito pouco de tempo de TV em 2018, então a gente teve um fator que foi muito positivo para o Bolsonaro há um mês da eleição, e há um mês, né, na verdade até menos, há 20 dias da eleição, teve uma troca de candidatos do Lula para o Haddad, então todas as pesquisas elas vinham sendo feitas com o Lula, daí de repente colocaram o Haddad, e ele vinha ali muito baixo, e conforme o povo foi percebendo que ele era o candidato, a intenção dele passou rapidamente a do Ciro, que no momento era o segundo, e ele foi para o segundo turno com o Bolsonaro. Então, assim, realmente, em 2018, as pesquisas erraram, e erraram bastante. Mas, como eu falei, 2018 foi uma eleição bastante atípica. Eu prefiro olhar os erros de pesquisa em outras eleições que não tiveram fatos tão importantes acontecendo há 2, 3 semanas da eleição como 2018. Mas mesmo em 2018, por mais que as pesquisas tenham errado o resultado, elas mostraram a tendência. Se a gente pegar as pesquisas de 2018, há um mês da eleição, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad estão claramente empinando para cima
e chegou na eleição, os dois pontuaram mais do que eles fizeram nas pesquisas, com o Bolsonaro quase ganhando no primeiro turno, coisa que as pesquisas não mostravam. Então, assim, por mais que elas tenham errado, pelo menos elas mostraram a direção em que tudo se caminhava chegando lá perto. E hoje a gente está a um dia, um pregão, né, da eleição, e as pesquisas não acontece nada com elas estão completamente estáveis, elas não mostram uma tendência de subida, nem de descida, nem do Bolsonaro, nem do Lula, e nem da terceira via, nem da quarta via. Então, assim, não me parece que a gente poderia ter um erro do tamanho que foi 2018, porque não teve mudança de cenário tão recente. Mas aí vem um questionamento que todo mundo tem feito sobre a metodologia das pesquisas, que eventualmente as pesquisas estão considerando uma população brasileira mais pobre do que ela realmente é. Porque para você fazer a pesquisa, você coleta uma amostra, né, da população brasileira, e se essa amostra estiver bem feita, ela vai representar com uma margem de erro a população. É assim que estatística funciona. O problema é que tem gente falando que a amostra coletada não corresponde à população, porque as amostras coletadas elas têm menos evangélicos, que votam mais no Bolsonaro, e menos classe média, que vota mais no Bolsonaro. Elas estão concentradas com um percentual de gente que ganha um salário mínimo maior do que seria a população brasileira verdadeira. E um dos motivos disso é que a gente não conseguiu ter um censo, né, em 2020 por causa da pandemia, então tem que usar a PNAD, que está errada. Então, assim, tem muita gente questionando essa parte da metodologia das pesquisas. E essa parte é difícil de opinar se está certo ou está errado, porque ninguém sabe exatamente como é a população brasileira nesse momento. Como eu falei, não tem o censo, mas as pessoas estão fazendo essa crítica que assim e que vem sendo tratado, eu imagino, pelas próprias institutos, né? Então assim, eu já ouvi o pessoal dos próprios institutos de pesquisa do Locomotiva falando que, olha, a gente tenta tratar essa falta de informação precisa da população brasileira e tentar entregar o melhor possível. Então assim, pode ser que realmente a gente chegue no domingo e veja que as amostras coletadas não eram representativas da população, ou pode ser que a gente veja, não, as pesquisas estão corretas, mas eu não sei, nesse momento, dizer. É uma crítica que é válida, e ela só vai estar certa ou errada na domingo à noite, a gente vai descobrir. Hoje eu não consigo fazer muitas opiniões sobre essa crítica. E a outra crítica que vem sendo feita, principalmente pela Legacy, né? A Legacy é aquela asset multimercado, genial, os caras vão muito bem, são muito bons. Eles falaram que, por mais que na pesquisa o cara vem e fala, eu vou votar no Lula, ele tem muito mais chance de não ir votar no Lula, de se abster, do que o cara que fala que vai votar no Bolsonaro. Basicamente porque a população mais pobre, que vota mais no Lula, tem mais dificuldade de ir lá pegar o transporte público para ir votar, às vezes o cara trabalha no domingo. Eu sei que assim, tem todo esse argumento de que para ele é mais difícil de votar do que para o rico. E, portanto, a abstenção do eleitor do Lula seria maior. Então, as pesquisas não. Também, assim, por mais que o cara fale, vou votar no Lula, chega no dia ele não vai. E o cara que fala que vai votar no Bolsonaro pega o carro e vai. Então, assim, mais um argumento que seria a favor de que as pesquisas podem estar errando a favor do Lula. Então, qual que é a conclusão de tudo isso? É que a gente não sabe. A verdade é essa. As pesquisas estão mostrando que o Lula está na cara do gol. E tem gente muito boa e muito inteligente fazendo críticas para as pesquisas, usando esses argumentos. Como eu falei, o argumento de 2018 eu não gosto, mas esses dois eu não posso ignorar. São argumentos válidos que fazem sentido. Então, qual a conclusão que a gente chega? É que a eleição está aberta, que a gente não sabe o que vai acontecer. E se tiver segundo turno, a gente vê que o segundo turno, assim, o Lula está na frente também, mas eventualmente corre todos esses mesmos problemas que podem ter acontecido no primeiro, e a eleição está aberta. Então, a gente aqui na XP, nesse momento, a gente não tem convicção de chegar aqui e falar, olha, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar por isso, por isso, por isso, ou eu acho que o Lula vai ganhar por isso, por isso, por isso. A gente está, assim, preferindo esperar a eleição para poder ver pelo menos o primeiro turno, né? Porque o primeiro turno, muitas vezes, ele conta qual que é
o resultado. Ou pode acabar no primeiro turno, ou pode acontecer como em 2018, que o Bolsonaro ficou ali na cara do gol, a gente já sabia que ele ia ganhar, e o mercado começou a subir já no dia seguinte da eleição de primeiro turno, nem esperou o segundo, porque estava muito fácil para ele ganhar o segundo. Mas a gente pode chegar em 2014 também, que chega com um segundo turno super dividido, 50-50, que a gente só vai saber depois do segundo turno. Mas o ponto é, a gente nesse momento não tem convicção de chegar aqui para vocês e falar, gente, vai no cenário Lula ou vai no cenário Bolsonaro, porque a gente realmente, como eu falei, não tem essa convicção, não tem por que mentir e ir para um lado ou ir para o outro. Mas aí, eu acho que daí a gente chega num ponto interessante de investimento. Porque eu posso falar para vocês, primeiro, o que, que eu acho que deveria ser feito em renda fixa no cenário Lula, o que, que eu acho que deveria ser feito em renda fixa no cenário Bolsonaro, e o que, que eu acho que dá para fazer hoje, independente dos dois cenários. Mas, assim, começando então pela explicação um pouquinho das diferenças dos dois candidatos. A gente também imagina que no médio prazo, não faz tanta diferença o Lula do Bolsonaro. Não porque eles não sejam diferentes entre si, mas porque para preço de ativo tem coisas que são mais importantes do que quem está sentado na presidência. A gente, como eu falei, tem Fed, que muda muito o nosso mercado. A gente tem o preço de commodities, que muda muito o nosso mercado. Então, assim, é mais importante você acertar qual vai ser o preço de commodities daqui a um ano e quando vai estar o Fed daqui a um ano do que quem vai estar na presidência. Lógico, se fosse, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, o Boulos contra um Amoedo, que é assim, aí faz diferença, porque um é muito de esquerda e o outro é muito de direita e seria assim cenários completamente diferentes para o Brasil. Mas entre Lula e Bolsonaro, a gente sabe que o Lula, ele botou no palco o Meirelles e o Boulos. Então, vai ter dias que ele vai ouvir o Boulos e vai ter dias que ele vai ouvir o Meirelles. Então, é relativamente difícil de prever o governo Lula. A gente sabe que vai ter alguns dias, por isso, que ele vai seguir mais para a esquerda, outros dias que ele vai mais para a direita. A gente não acha que ele vai ser um governo totalmente de esquerda e fazer um gasto fiscal explosivo, mas a gente também não imagina que ele vai fazer tudo o que ele fez lá no Lula 1, com o Meirelles e com o Palocci, porque também não é sim, é diferente a situação que o Brasil se encontra hoje do que se encontrava lá em 2002. Então, o Lula, ele tem um comportamento mais misto, o governo do Lula. A gente não sabe nem quem é o ministro da Fazenda do Lula. Então, assim, o Lula, se ele ganhar, a gente vai ter que descobrir qual vai ser o governo Lula. E eu estou aqui falando assim, vai ter dias que a gente vai gostar, vai ter dias que a gente não vai gostar, mas é uma suposição. Mas a verdade é que o mercado, enquanto ele não souber, ele vai estressar no curto prazo. Freler, Diga, então, fala. assim, até uma pergunta que pode aparecer, né? O que já está precificado, assim, em que magnitude já está precificado o resultado das eleições? Por exemplo, uma vitória do Lula. Então, a gente pode falar que grande parte não está precificada, até porque, por exemplo, quando a gente viu notícias sobre a aproximação do Meirelles com o Lula, a gente viu uma resposta, de certa forma, positiva do mercado. Então, até dependendo dessa equipe econômica, de quem vai ser o ministro da Economia, Fazenda, isso muda muita coisa, né? Exatamente. Eu acho que a gente não está precificado para uma vitória do Lula, como, por exemplo, as pesquisas mostram. As pesquisas mostram uma vitória bastante tranquila do Lula. Eu acho que o mercado não precifica isso. Eu acho que o mercado está na metade do caminho. Eu acho que se o Lula ganhar, o mercado vai cair um pouco no primeiro momento. E se o Bolsonaro ganhar, eu acho que o mercado vai subir num primeiro momento. E aí, voltando, né, para o cenário Lula, que eu estou explorando mais, que é um cenário mais difícil de entender, né? O Bolsonaro, por ser o presidente atual, a gente é até mais fácil. Mas o Lula, eu acho que assim, até ele explicar quem é o ministro da Fazenda dele, ou o ministro da Economia dele, o mercado vai estressar. Então, assim, finge que o Lula ganha no domingo no primeiro turno. Eu acho que na segunda-feira as bolsas são para baixo, o DI é para cima, o dólar é para cima. Aí, daqui a um mês, 2 meses, o Lula vem e bota um Meirelles, um Alckmin na economia, putz, pode comprar que a bolsa vai amar e vai subir, e vai dar tudo certo. Agora, finge que daqui 1, 2 meses ele bota o que estava sendo divulgado essa semana, né? Um governador do Nordeste, tipo Rui Costa, na Fazenda, ou bota um mercadante, um Manteiga.
aí o mercado vai odiar, pode vender que é para baixo. Então, assim, o Lula é muito ambíguo, como eu falei. Pode ser que ele bote alguém que não seja nem tão bom nem tão ruim. E aí vai ser aquela volatilidade, como eu falei. Vai ter mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim. Então, assim, o cenário Lula, ele é mais difícil de ser previsto nesse momento. O que a gente sabe do cenário Lula é que vai ter mais gasto do que o cenário Bolsonaro. Porque assim, o Lula está falando contra o teto de gastos faz tempo. Ele já falou que ele quer usar mais o BNDES, a Caixa. Assim, ele já falou que ele vai controlar os preços da Petrobras. Então, assim, o Lula pode ser melhor do que a gente imagina, né, dado todas as declarações, mas assim, com certeza não, tá? Nada é certeza, mas eu acho, minha opinião, que o governo Lula vai ser um governo de mais gastos do que um governo Bolsonaro. Qual a consequência disso? A consequência disso é uma inflação mais pressionada e, consequentemente, precisa de uns juros um pouco mais alto para controlar essa inflação. Então, esse seria um resuminho aí de um provável governo Lula. E como eu falei, eu acho que no primeiro momento cai e depois, quando ele divulgar o ministro, se a gente gostar, sobe, se não gostar, cai de novo. Mas mesmo qualquer ministro vai ser um governo com viés mais de esquerda do que o do Bolsonaro e, consequentemente, uma inflação um pouquinho mais alta. E aí, qual que é o Bolsonaro? O Bolsonaro, eu acho que se ele ganha, tira esse medo, né, do Lula mais à esquerda, que por mais que não seja cenário base, existe. Então, eu acho que se o Bolsonaro ganha, primeiro ou segundo turno, o mercado vai subir um pouquinho. Como eu falei, eu acho que os preços eles estão mais ou menos na metade. Eles estão refletindo esse cenário que eu falei da XP, em que a gente não sabe quem vai ganhar. Então, tem espaço para subir com o Bolsonaro, tem espaço para cair com o Lula. Isso num primeiro momento. Como eu falei, no médio prazo, assim, nem o Bolsonaro é tão bom para o mercado, porque a gente viu ele fazendo PEC para dar calote, entre aspas, em precatório, a gente viu ele aumentando o Auxílio Brasil para 600, para, sabe, um negócio bem eleitoral, a gente viu todo esse subsídio através de corte de impostos para combustíveis, também com viés muito eleitoral. Então, assim, a gente sabe que o Bolsonaro ele tem de um lado o Centrão e ele tem do outro lado o Guedes. E o Lula tem de um lado o Alckmin e do outro lado o Boulos. Então, os dois candidatos têm seus prós e contras pro mercado. Eu não estou falando aqui pessoal, nem de pauta de costume, estou falando aqui para o que interessa para a gente, que é preço de ativo. Então, nenhum dos dois candidatos, eu acredito que no médio prazo, vão fazer tanta diferença. Como eu falei, tem outros fatores que, principalmente para a renda fixa, são mais importantes, que é as commodities que influenciam a inflação e o Fed que influencia muito o câmbio. Lógico, se a gente tiver um Bolsonaro muito bom ou muito ruim, o câmbio vai mudar e vai ser bom ou ruim. Ou se a gente tiver um Lula muito bom ou muito ruim, também vai mudar via câmbio e vai ser muito bom ou muito ruim. Mas a tendência é que no médio prazo não seja tão diferente assim. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem. Mas só para concluir, no curto prazo, o Bolsonaro vai ser bom, e no curto prazo, o Lula vai ser ruim. E no médio prazo, a gente acha que os dois não são tão diferentes assim. Uma leve vantagem para o Bolsonaro em relação ao Lula, devido a, como eu comentei, essa opção do Lula de gastar mais e ter um ambiente um pouco mais inflacionário do que com o Bolsonaro. Então, eu acho que assim a gente, pelo menos, encerra os primeiros argumentos da eleição. Aí, antes de abrir para a gente eventualmente ter perguntas sobre o tema, que eu sei que sempre tem, eu vou falar do meu ativo favorito, que é o ativo que vai bem nos dois cenários. Daí você vai me perguntar, mas você está falando que um cenário é diferente do outro? Como que pode um ativo performar bem nesses dois cenários? Aí eu vou falar para vocês, a gente tem um ativo aqui, que é a NTNB, que ela tem dois componentes. Ela é IPCA mais um juro real. E o que precisa para a NTNB ir bem e ganhar do CDI? Ou o IPCA tem que ser autossuficiente para o retorno ser bastante bom e ele ganhar, né, do CDI, então, ou seja, o IPCA tem que ser alto, ou o juro real tem que fechar e você ter uma marcação a mercado e também conseguir ter uma performance positiva. Então, a gente tem um ambiente em que no Lula, eu acho que a parte da esquerda do IPCA vai subir bastante, né? Porque, como eu falei, vai ter mais gastos. Por mais que o juro suba um pouquinho, eu acho que não sobe o suficiente para
para conter essa alta da parte da esquerda da NTNB, que é o IP, vai trazer retornos bons para a NTNB. E no caso do Bolsonaro, eu acho que o juro real, que está muito alto, perto de 6%, se ele ganhar, tem tudo para fechar um pouquinho, pelo menos alguma coisa mais perto de 5 do que de 6, o que também traria ganhos para a NTNB. Daí, pô, parece muito fácil. Vai falar, mas, pô, a NTNB vai bem nos dois cenários. Esse gráfico aqui para vocês. Esse aqui é um gráfico da performance das NTNBs, né, que é composta pelos IMABs aqui, pode ser curto, longo ou normal, contra o Ibovespa, contra o S&P, né, no período que o S&P foi super bem, contra o CDI e contra o dólar, que também, lembrando que estava aqui, chegou a bater 1,5%, 2%, 2% nessa época, e agora a gente está, né, em 5 e pouco. Então, assim, foi um período super bom para o dólar, foi um período super bom para o S&P, e olha quem ganhou nesses 12 anos acumulados, as NTNBs. E esses 12 anos eles tiveram o governo Dilma, que foi um governo de inflação alta, que o mercado odiou. Depois teve o governo Temer, que foi um governo de inflação baixa, que o mercado amou. A gente teve crise do corona, a gente teve Joesley Day, a gente teve guerra da Ucrânia. E assim, e as NTNBs, elas ganharam nesse misto de cenários. Por isso que eu gosto das NTNBs para o longo prazo, porque ela é feita de uma maneira que ela consegue ir bem em diversos cenários. Ela nunca vai ser o melhor num cenário muito específico. Então, por exemplo, durante o governo Dilma, o dólar foi melhor, ó, até aqui, ó, até mais ou menos até 2015. O dólar foi melhor que as NTNBs, que foi melhor que a Bolsa. Mas aí no governo Temer, a Bolsa foi melhor do que as NTNBs, que foi melhor que o dólar. Então, assim, vai ter períodos muito bons em que a Bolsa vai ser ótima e períodos muito ruins em que o dólar, por exemplo, vai ser ótimo. Mas no conjunto de tudo isso, as NTNBs são vencedoras. Eu acredito que, principalmente a gente comprando elas nessas taxas perto de 6%, tem muita chance delas serem vencedoras dos próximos 10 anos também, assim, porque 10 anos no Brasil tem dia bom, tem ano bom, tem ano ruim, tem cenário externo bom, cenário externo ruim, e assim, eu realmente tenho bastante convicção nos estudos que a gente faz aqui, que comprando NTNB perto, assim, acima de 5,5 eu já chamo de alto. Você comprando NTNBs acima de 5,5, em 10 anos você vai ter uma performance muito boa, e na verdade até muito antes disso, né? Meus estudos, eles fazem geralmente você carregar de 1 a 2 anos, e a performance já é muito boa, muito acima do CDI, pelo menos quando você compra nessas taxas elevadas que a gente tem hoje. Então, com isso, né, eu acho que falei bastante, eu vou deixar aí aberto para algumas perguntas, porque eu falei de eleição, falei de NTNB, aí vamos ver o que vocês têm de pergunta, e aí, eventualmente, eu posso ir para o próximo tópico, que é a inflação, que é um tópico super legal também de falar. Show de bola. Pessoal, se tiverem dúvida, podem mandar aí no chat, tá bom? A gente está acompanhando aqui. Então, assim, só para fechar esse raciocínio, Freller, a gente falou aqui sobre é difícil ter um viés agora de quem vai ganhar, está muito em aberto. Então, assim, uma alternativa interessante é a diversificação de portfólio. Você tem que ter um portfólio diversificado. Trazendo isso para a renda fixa. É interessante você ter ali os diversos indexadores, né, os principais. IPCA+, CDI, né, é importante também. A gente não sabe o que vai acontecer com o juro, principalmente no curto prazo. E também pré-fixado. Claro que o pré-fixado vai depender do apetite a risco, né? Hoje, por exemplo, aqui na Monte Verde, a gente segura um pouco mais as alocações em pré-fixado, a gente aloca com uma cautela muito maior. E a questão do IPCA é justamente nessa linha que você colocou. Historicamente olhando, são ativos que performam super bem. Então, a gente tem esses ativos perto das máximas históricas, né? A gente tem vários papéis também de crédito privado sendo negociados aí com deságio, né? Ou seja, bem acima das taxas de emissão, e isso não, e esse nível de taxa não deve durar para sempre, né? Independente de quem for levar essas eleições, independente do cenário daqui para frente, macro, isso historicamente a gente vê que é cíclico, né? Então, isso não dura para frente. Tanto aquele cenário de juros mais baixo que a gente passou por um período de tempo ali, começou um corte de juros em 2019, foi até 2020, até vir a pandemia e mudar completamente o cenário, mas é todo um ciclo. Então, assim,
realmente é um momento importante e interessante para a gente poder aproveitar essas taxas, seja de títulos públicos, como as NTNBs, créditos privados, como as debêntures, alguns CRIs, alguns CRAs, né? E também reforçando, além das NTNBs, algo que a gente vem conversando bastante com os clientes, a importância também de ter CDI na carteira, né? Principalmente ali para diminuição de volatilidade. A gente conversa com vários fundos também, várias assets, e é uma estratégia que esses investidores institucionais usam bastante também, né? Ter uma exposição a mais ali a CDI para diminuir os fundos, a cota dos fundos e etc. Então, bem em linha com o que a gente busca fazer aqui, né? Claro que é um trabalho diferente, o que o fundo faz com o que a gente faz aqui na assessoria, mas é algo que está em linha. Bom, só reforçando, pessoal, se tiverem mais algumas dúvidas aí sobre eleições em específico, podem mandar aqui que a gente está acompanhando, sobre o ativo em específico NTNB ou algum outro que possam ter dúvidas. E aí eu acho que a gente pode ir tocando, Fred. Beleza, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Eu acho que, assim, para começar, quando a gente faz um portfólio de médio e longo prazo, tem que ter vários indexadores, tem que ter vários emissores, tem que ter várias classes de ativo. A diversificação joga a favor do investidor, né? Então, assim, quando eu falo que a NTNB é um ativo coringa, que ela vai performar em vários cenários, é porque realmente eu acho que ela, principalmente nesse cenário binário que a gente tem um valor especial na carteira. Mas isso não quer dizer que não tem que ter bolsa, não tem que ter dólar, não tem que ter CDI. Acho que uma boa carteira conta com uma diversificação de prazos, de liquidez, de emissores, assim, a liquidez é boa, joga a favor de todo mundo. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante que eu concordo totalmente. Não é porque eu falei que eu prefiro o NTNB que não é para ter CDI, com certeza. Ainda mais clientes conservadores têm que ter uma parcela muito grande atrelada ao CDI, que é quem tem menos volatilidade, porque não adianta nada você comprar uma NTNB, você vai lá, compra uma NTNB para o cliente, vai bem no primeiro mês, vai bem no segundo mês, daí tem um mês que vai mal, ele vai lá e zera no pior mês, né? Deixa tudo para trás. Então, assim, só, não tem porquê. Assim, se o cara não tem apetite para ter algum ativo de risco no portfólio, uma hora vai estressar e ele vai vender no pior momento. Então tem que ter bastante cuidado. Eu acho que o CDI ajuda a reduzir volatilidade no portfólio e os ativos que têm volatilidade, como por exemplo o NTNB, os PREs, a bolsa, tem que ser colocado com cuidado, né? Porque senão a gente sabe, né, que tem crises e se o cara zerar na crise, zerar no pior momento, vai ser muito ruim para a carteira. Mas eu gosto, né? Eu acho que as NTNBs, eu gosto delas justamente até porque elas têm um pouco menos de volatilidade do que esses outros ativos que eu comentei. Obviamente o CDI é quem tem menos volatilidade, mas as NTNBs têm menos do que o pré, tem menos do que a bolsa e menos do que o dólar também. Mas aí, beleza. Deixa eu falar um pouquinho de inflação, porque é um tema super quente e tem muita dúvida acontecendo no mercado. Aí a primeira coisa que eu vou mostrar, antes de mostrar um slide de inflação para vocês, é o que vem acontecendo com as commodities. Então, assim, o minério de ferro aqui, em amarelo, a gente vê que ele bateu 160 e agora ele está sendo negociado perto de 100. Então, olha só em 6 meses como ele caiu. E o petróleo, que bateu aqui perto de 125, está aqui também perto de 90. Então, também tem uma queda muito expressiva. Então, a gente está vendo uma desinflação global acontecendo, ainda não apareceu no mundo desenvolvido, que ainda está com as taxas as taxas de inflação bastante altas, mas que vai acontecer. A gente tem monitorado aqui outras questões de inflação global que tem acontecido, então a gente está vendo que o mundo tem tudo para desinflacionar, porque o mundo está crescendo menos, a China está crescendo menos, eles têm uma política de Covid zero brutal. Os Estados Unidos vai crescer menos, porque está subindo juros também super agressivamente. A Europa vai tão absurda, uma crise de energia também super preocupante. Então, assim, o mundo vai crescer menos, os
as commodities já estão refletindo isso, a gente vai ter uma desinflação global, pela postura dos bancos centrais e pelo próprio desaquecimento dessas economias. Então, assim, a parte lá de fora está ajudando. Mas aí eu acho que assim, vale a pena a gente lembrar desse petróleo aqui, porque vai ser muito importante para a gente ver o que aconteceu com a inflação brasileira. Então, aqui eu abro a inflação brasileira mês a mês, lembrando, né, que setembro até dezembro é projeção, para trás é o que realmente aconteceu, aberto por itens, né, por classes. E a gente vê que a deflação desses 3 meses que a gente teve, né, julho, agosto e setembro, a gente consegue ver exatamente de onde veio quando eu boto essas cores. E dá para ver que veio muito de gasolina e um pouquinho verde também. A gente vê aqui a parte né, regulated price está junto com gasolina, mas a gente vê que a parte de comunicação, que também cortou imposto, também está jogando a favor. Transporte joga a favor por causa da gasolina. Eletricidade, aqui em julho mudou a bandeira, também tem assim, uma contribuição bastante importante. Então, quem ajudou a ter a deflação no Brasil nesses 3 meses veio basicamente daquele corte de impostos de ICMS e impostos federais e PIS/COFINS que o governo fez junto com a queda do petróleo, que também aconteceu de 125 para 90. Então, assim, é muito importante a gente entender o que aconteceu para a inflação no Brasil estar baixa, o que aconteceu para a gente ter esses 3 meses de deflação, para a gente ver se isso vai continuar daqui para frente ou não. E a verdade é que, assim, se a gente pegar aqui a parte de serviços, olha só, não sim, teve um alívio porque estava rodando super alto, perto de 1%, mas continua rodando positivo e a gente tem uma expectativa que continue rodando bastante positivo também nesses últimos 3 meses do ano, a parte de serviços, né? E vai fechar o ano perto de 9% a inflação de serviços no ano. Então, assim, a gente vai fechar com 5,6% a nossa expectativa no ano, mas é porque eletricidade vai cair 23% e gasolina vai cair 25%. Então, a deflação que a gente está vendo, ela é muito menos por causa da taxa de juros que está em 13,75, muito menos por questões né, de atividade econômica brasileira e muito por causa de corte de impostos e queda no preço das commodities. E aí, para a gente pensar para o futuro, assim, com certeza não vai ter mais corte de impostos, porque já foi cortado, que a gente pode ter até um retorno dos impostos que já foram cortados, e muito difícil o petróleo continuar desmoronando, dado que a gente veio de 10 anos de investimento muito baixo no petróleo, e a gente tem um problema energético global bastante grave. Então, assim, é muito difícil o petróleo cair mais $30, que é o que ele caiu, né, do 125 para o 90, né, caiu até mais $35. É muito mais fácil ele subir $20 do que ele cair $20 do patamar atual. Então, essas pressões que ajudaram até a deflação nesses últimos 3 meses, elas não vão mais nos ajudar. E daqui para frente, a gente vai ter que realmente, se a gente quiser ter uma inflação controlada, a gente vai ter que ver a parte de serviços ajudando. E, por enquanto, a gente está vendo o mercado de trabalho brasileiro muito aquecido, que é muito bom, o PIB surpreender para cima, que é muito bom, mas não é bom para a inflação. É muito bom para a gente como brasileiro, mas para a inflação isso joga contra. Então, assim, o que eu tenho falado para todo mundo é que, gente, a deflação aconteceu, está no preço, e daqui para frente a inflação volta a rodar positivo. Destaque até aqui para esse mês de dezembro, que vai rodar quase em 1% a inflação. Então, quem não queria ter ativo em IPCA+, seja NTNB, ou crédito privado, ou CDB em IPCA+, porque tem deflação, gente, você está olhando para trás. Quando a gente investe, a gente tem que olhar para frente. A deflação já aconteceu, foi por esse motivo aqui que eu mostrei, e olhando para frente, a inflação vai voltar. Não vai voltar a rodar 10, que foi, né, rodar 10, rodar 12, que foi o que chegou a rodar esse ano, mas vai voltar a rodar 5, 6, isso no cenário positivo, tá? Isso fazendo, né, projeções de câmbio de 5,30, não de 6, 6,5, então, assim, isso com um cenário que a gente chama de levemente otimista. Então, assim,
podem comprar ativo em IPCA+, que o Brasil vai continuar convivendo com uma inflação positiva. Esse negócio de deflação veio, passou, e não olhem para trás na hora de investir, olhem para frente. E eu falo para vocês que a gente tem uma projeção, né, de inflação perto de 5 para o ano que vem, que é mais que suficiente para gerar um carrego nesses ativos IPCA+, né? Você compra IPCA mais alguma coisa, então vai ter o 5, né, do 5, 6 do IPCA, mais todo o juro real, então vai gerar retornos bastante positivos os ativos em IPCA+. Então, assim, quando a gente fala de inflação, eu tento mostrar esse slide aqui para realmente as pessoas verem, né, o que aconteceu, o que pode acontecer para frente, porque tem muita dúvida e muita gente achando que não quer ter IPCA+, porque o Brasil vai ter deflação. E assim, não vai mais ter deflação, tá, gente? Acabou isso. Setembro foi um mês, o último mês, e daqui para frente eu imagino que isso volta a rodar positivo. Isso geralmente tem gerado algumas dúvidas pro pessoal, mas eu acho bem legal quando, assim, tentar explicar um pouquinho desse comportamento da inflação e do que a gente está vendo para frente nesse aspecto. Realmente, isso, né, esse tipo de dúvida apareceu bastante aqui. E essa questão de alguns investidores perderem um pouco do apetite por ativos atrelados à inflação, nesse período de deflação que a gente sabia que ia ser transitório, isso acaba gerando oportunidades, né? Se tem mais pessoas comprando, querendo comprar, independente de qual seja o motivo, ou seja, o preço do ativo ele vai ficar melhor, né? Mas o que a gente tem visto, né, já é uma retomada aí, pelo menos na minha percepção, do apetite por esses ativos, se a gente acompanha ali os leilões de títulos públicos, enfim, tem saído bastante ali as NTNBs, né? Esse Não, apetite tem perfeito. voltado. Aí você já assim introduziu o meu próximo argumento, assim, que é exatamente isso. Então, assim, se você estava lá em junho e você viu a deflação chegando e trocou as suas NTNBs pelo pré, com certeza você se deu muito bem, porque a gente rodou 3 meses de inflação baixa, fez um movimento perfeito. Agora, se você, chegando aqui em outubro, está pensando em fazer isso, você está atrasado em 3 meses. Esse que é o meu ponto agora. Já é a hora de dar a virada, de olhar para frente. Então, de novo, em junho era legal trocar B por pré. Agora, eu tenho recomendado trocar pré por B. Obviamente, se tiver um cenário eleitoral positivo, eu vou voltar para o pré, mas nesse momento, antes de saber disso, eu tenho falado das Bs. E esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês mostra bastante esse argumento que você falou, que todo mundo foi para o pré e esqueceu das Bs. Então, se a gente pegar o pré, que são as linhas em amarelo e dourado, com o eixo aqui na esquerda, a gente consegue ver que no meio de julho elas bateram perto de 14%. E agora elas estão perto de 11,5%. Então, a gente teve 250 bases de fechamento em pré-fixado, né? Mais de 2% de fechamento de juros em pré-fixado. E as NTNBs, que nesse mesmo meio de julho, se a gente olhar aqui na direita, estavam perto de 6,30, agora estão perto de 5,80. Então, elas fecharam só 50 bases durante esse período. Então, assim, o pré fechou 200 a 250 bases e as NTNBs durante esse período super positivo fecharam só 50. Então, relativamente, as Bs estão com taxas muito melhores do que os prés. Justamente porque todo mundo foi para o pré, eu aqui falo com muito escritório, todo mundo me passa o feedback que ninguém mais quer IPCA+, todo mundo só quer pré, e isso que fez as NTNBs performarem pior do que os pré. Só que elas performando pior significa que hoje elas estão mais baratas, ou seja, com taxas de juros mais atrativas comparado com os prés, né? É igual se a gente pensar na bolsa, a gente quer comprar a bolsa quando ela cai, quando ela está barata. E hoje as NTNBs estão relativamente baratas, porque elas estão pouco, né? Elas estão pertinho ainda dessas máximas recentes, enquanto os prés já estão nesse cenário aqui completamente diferente. Então, esse é um dos outros argumentos, né, que eu tenho falado, que eu tenho preferido as NTNBs. Basicamente é por essa questão de elas estarem com mais gordura e mais prêmio do que os prés, em relação ao que esteve há pouco tempo atrás, que era aqui nesse pico que foi o meio de julho.
Boa, Então, boa. legal. Apareceu até uma pergunta do Marcelo Cardial aqui, indiretamente sobre as NTNBs, né? Ele fala de compra de FII de infraestrutura, que basicamente tem relação, né, com ativos de inflação. Normalmente, esses ativos de infraestrutura são atrelados essas emissões são atreladas à inflação. Ele falou que pensa que é uma boa alternativa e perguntou o que a gente acha. E aí é a mesma linha, né, Freire? Então, agora esse é um bom momento com esse nível de taxa que nós temos para tomar ativos atrelados à inflação, seja um crédito privado, seja um FII de infraestrutura, que não é a nossa área de foco aqui, mas também é uma alternativa interessante para um dado perfil de investidor, como é o caso do Marcelo Cardial, pela pergunta dele, e, enfim, créditos privados, entre outros. Então, sim, Cardial, é uma boa alternativa, tá? Eu acho que assim, tem só para falar um pouquinho a minha opinião, como eu falei, eu quero muitos ativos que me paguem IPCA mais alguma coisa. Quando eu compro um ativo de crédito privado, ou uma NTNB, ou um CDB, ele vai te pagar o IPCA mais alguma coisa. Tem que só ver se esse FII de infraestrutura ele promete IPCA mais algum juro, ou se ele está assim, fazendo isso como uma previsão de achar que vai pagar em torno de IPCA mais alguma coisa. Obviamente, tem que ver, né, se esse FII específico tem esse projeto que é bom, né? Mesmo quando você compra um crédito privado, a gente aqui faz toda uma análise, eu recomendo muito que olhem, né, os nossos relatórios para comprar os ativos de crédito corretos, para comprar os FIIs de infraestrutura corretos. Então, porque assim, eu vejo gente falando, por exemplo, que o setor elétrico vai pagar IPCA mais X. Só que assim, é renda variável. A gente não tem a mesma convicção que vai pagar esse IPCA mais X do que a gente tem na renda fixa. Então, assim, pode ser muito bom, só que assim, é difícil eu opinar sobre uma classe de ativo, porque eu sei que dentro de fundos de infraestrutura, tem alguns que já estão num projeto mais finalizado, tem uns que estão no começo, tem riscos específicos. Então, assim, eu não vou me arriscar aqui e falar que eu gosto ou não gosto sem saber exatamente. Mas, assim, eu gosto de ativos em IPCA+, não precisa ser NTNB, mas, por exemplo, se for um crédito privado de uma boa empresa, eu sei que ela vai pagar IPCA mais X. Então, nesse caso, eu sou a favor. Acho que foi só um pequeno disclaimer aí, mas Boa. provavelmente assim, deve ser um bom projeto. Sim, mas ótimo ponto. E aí, né, falar para o Marcelo também, para ele entrar em contato, conversar com a nossa mesa de fundos, né, para olhar exatamente esses pontos aí em relação a crédito, em relação à expectativa de rentabilidade desses papéis. É isso aí. Mas boa pergunta. Mas eu gosto, como eu falei, da classe IPCA+, é minha classe favorita no momento. Vamos usar esses minutinhos finais só para falar um pouquinho de Fed, só para fechar com os grandes temas, ou você quer explorar mais perguntas do que a gente já falou? Então, de pergunta que está bem tranquilo. Acho que a gente pode falar um pouquinho de Fed, porque impacta bastante aqui É na renda isso, então, fixa, enfim, impacta em bolsa também. Acho que é boa. importante. Eu vou falar rapidamente, então, aqui, porque assim, é o tema que tem dominado o mercado global. A gente até no Brasil aqui, por causa da eleição e por causa da deflação, a gente tem esses dois temas que acabaram fazendo mais preço. Mas o que a gente está vendo é a Treasury destruir o mundo inteiro. Então, assim, isso aqui são as Treasuries americanas. E quando eu falo destruir, assim, e elas subiram até 3,5, daí elas recuaram para 2,5, e agora elas explodiram e a Treasury de 10 anos chegou a bater 4% antes de ontem. Agora recuou, está quase lá. E o que isso gera de consequências? Ela gera um dólar fortíssimo, então a gente está vendo o dólar bater máxima contra o euro, contra o iene e contra a libra esterlina de 50 anos. Ela gera uma queda das bolsas globais. Então, assim, tem sido um tema mais importante do mundo de finanças global, são essas treasuries subindo violentamente. E isso aqui
pode ter consequências para o Brasil. Se realmente a Treasury não parar de subir, a gente aqui vai ver o câmbio para cima, independente do presidente, independente de qualquer coisa. Se isso aqui não para de subir, vai levar o resto do mundo. Então, assim, lá fora a gente está com um mundo bastante aversão a risco. Os membros do Fed, eles entraram numa noia de falar muito duro a qualquer momento, porque assim, o que aconteceu? Eles vinham subindo juro, falando grosso. Daí chegou lá no começo de junho, o Powell subiu 75 bases, mas ele fez um discurso mais dove. E aí o mercado todo falou, opa, o Fed vai ser mais dove, ele está preocupado. Aí começou a bolsa a subir, Treasury cair, aí a inflação voltou a subir, as expectativas de inflação. Aí todo mundo chegou aqui e falou, não, peraí, a gente tem que reverter isso, a gente tem uma inflação para combater. Então tá todo mundo num momento em que tá todo mundo falando grosso, todo mundo do Fed, né? Então eles estão nesse momento do ciclo que eles querem ser o mais duros possível com a inflação. E eu tenho medo deles exagerarem e eventualmente ter alguma consequência mais grave, né? Então, quando está tudo bem no mercado, todo mundo vai bem. Quando o mercado começa a estressar, é que a gente descobre os problemas. Então, historicamente, quando o Fed sobe demais o juro, sempre fala que tem alguma baleia que morre, sempre tem. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, é um momento perigoso lá fora. Então, eu acho que exagerou um pouquinho esse movimento de treasury. Então, com essa desinflação global que eu mostrei de commodities para baixo, de mundo crescendo menos, eu acho que vai dar para o Fed dar uma aliviada, essas treasuries acomodarem e eventualmente a gente ter um pouso não tão duro do que o que parece que vai acontecer. Mas é muito difícil de fazer esse call, porque a gente está nesse momento aqui de Fed falando super duro, quero combater a inflação ainda não caiu, a gente sabe que demora para a inflação cair, ainda mais nos Estados Unidos, que eles estão com o mercado de trabalho super apertado. Então, assim, esse é um momento de cautela. Se a gente pega aqui lá fora com essa super aversão a risco e dá algum problema aqui, assim, o nosso mercado vai embora e vai embora rápido. A gente viu o dólar de 5,10 para 5,40 em 2 pregões, sabe? Então, aqui o negócio pode ser rápido. Então, se der tudo certo na eleição, se der tudo certo com o Fed, ok. Mas, assim, eu tô com a cautela um pouco mais assim, tô de olho no que está acontecendo no mundo, porque não tem ajudado. Então, tem que ficar de olho. Pode ser, como eu falei, que tem um cenário mais otimista vindo, em que as treasuries vão acomodar e a inflação vai cair, mas se não cair, aí a gente vai ter que ficar mais de olho. Então, eu no mínimo, eu peço cautela com o cenário internacional. Eu não vou fazer terrorismo, falar que assim, acabou o mundo, acabou o mercado financeiro, mas não, vamos ficar de olho eventualmente, mas assim, minha opinião pessoal é que é possível combater essa inflação com as taxas de juro que já estão precificadas no mercado, que já é bastante coisa, mas que a gente não precisaria ir muito além dessa treasury de 10 anos, perto de 4. Para mim já está super precificado, tem tudo para a inflação cair com a treasury ali, mas eu posso estar errado, e se eu tiver errado vai ter alguma consequência negativa, então vamos acompanhar, vamos ficar de olho, mas esses eram os meus 5 minutos aí sobre internacional. Ô, Freire, nossa área aqui não é, nossa área aqui é renda fixa, né? Mas eu queria fazer uma pergunta também para os nossos clientes de renda variável. Como, você podia brevemente falar como que essa alta de juros lá fora tem impactado a bolsa? Por que que isso acontece? A alta de Claro, juros, enfim, gera essa correção? claro, tem alguns fatores, né, que ajudam, mas basicamente, quando você faz o valuation de uma empresa, ou seja, quando você vai lá e faz o seu modelo de ver quanto aquela empresa vale, você basicamente desconta a valor presente os fluxos de caixa do futuro da empresa. O que é essa frase bonita? É que assim, a empresa ao longo dos próximos 20, 30, 40, 50 anos vai pagar dividendos. E o preço da empresa hoje é quando você traz esses 50 anos de dividendo a valor presente. Para você trazer a valor presente, você tem que usar uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto é o juro.
Então, quanto mais baixo é o juro, mais alto é o valor da empresa, e vice-versa. Porque, basicamente, você poderia, nesses 30 anos, né, receber esses dividendos da empresa ou poderia investir na renda fixa. Então, por isso que você usa a renda fixa para trazer essas taxas, esse fluxo futuro a valor presente. Então, esse é o primeiro mecanismo, né? O valuation das empresas cai quando o juro sobe. E aí tem outros fatores também. Por exemplo, quando o juro sobe, a empresa tem dívida, então a empresa vai ter que pagar mais caro na dívida, consequentemente, ela vai ter menos lucro. Outro fator é que se a taxa, de novo, a taxa de juros está muito alta, ele prefere investir o seu dinheiro na renda fixa do que investir na renda variável e, consequentemente, a renda variável também, por uma demanda menor, cai. Então, assim, o que a gente tem visto, principalmente, são as ações de tecnologia sofrendo mais, porque basicamente as ações de tecnologia têm esse valuation mais longo, né? Porque o fluxo de caixa dessas empresas de tecnologia está mais distante. São empresas que vão ter que crescer muito ainda para trazer, né, dinheiro para os clientes. Então, para a empresa que já está pagando muito dividendo, o juro afeta menos. Agora, para a empresa que vai pagar dividendo daqui a 20, 30 anos, que são geralmente essas startups, essas empresas de tecnologia, essa variação do juro ela é mais sensível. Então, a gente tem visto essa Treasury americana subir, né, ao longo de 2022 de 2 para 4 e massacrar o Nasdaq, que está caindo quase 30 no ano. Então, é mais ou menos essa correlação que a gente vê entre bolsa e renda fixa. Muito bom, Freire, bem esclarecedor. A gente tem, eu vou passar duas perguntas aqui, tá? Só porque a gente já chegou, né, quase no limite do nosso tempo, e o restante das perguntas a gente responde individualmente, tá, pessoal? Vamos lá. A do Hamilton, a gente vai passar para a mesa de fundos imobiliários, tá? Porque ele pergunta aqui sobre um fundo em específico, o REC 11, tá? Então, a gente vai passar essa pergunta para o Pedro, nosso head de fundos. O Josiel, ele pergunta ali sugestões de ativos para um ano, para até um ano, tá? E, assim, o que a gente vem fazendo aqui para clientes que queiram prazo mais curto é oferecer principalmente inflação, ativos IPCA+, agora que daqui para frente a gente não deve ter também esse efeito da deflação, né? Mas mesmo assim, com esse efeito da deflação, também as taxas pré-fixadas do ativo IPCA+, elas estavam melhores, estavam maiores, né? Principalmente dos ativos mais curtos. Então, poderíamos colocar inflação e também pós-fixado. Principalmente pós-fixado porque a gente vai ter esse juro mais alto por pelo menos um ano, né? Assim, 2 dígitos aí por pelo menos um ano. Claro que a gente espera aí, igual a gente já falou algumas vezes com os clientes, uma redução de juros no curto, médio prazo, mas para o próximo ano a gente deve ter uns juros aí de 2 dígitos pelo menos, que, enfim, consegue entregar um bom carrego. O André também, ele perguntaria para você, Freire, falando de Brasil, se a gente vai voltar a ter uma inflação abaixo de 5% no curto prazo ou seria algo muito utópico? Não, a gente acha que, assim, no curto prazo, a gente está, né, como eu falei, esse ano com uma expectativa de 5,6, para o ano que vem perto de 5, mas para 2024 já muito mais perto da meta, alguma coisa como 3, 3,5. Então a gente imagina que sim, que a gente vai voltar a ter inflação relativamente controlada no Brasil, ainda mais porque assim, a gente tem esse Banco Central super ativo, super agressivo, que tem toda a vontade de combater a inflação. Então, a não ser que a gente tenha alguma mudança muito grande de cenário, que seria, por exemplo, um governo que gaste muito mais no fiscal do que está, né, nas nossas estimativas, ou eventualmente, por isso, algum outro tipo de crise global, a gente imagina que sim, que a inflação vai poder voltar a rodar próxima da meta em 2024. Em 2023 ainda vai ser ali no teto da meta, mas que para 2024 podemos ter sim inflação perto da meta. Acho que é compatível sim com o nosso cenário. Ótimo. E o João pergunta aqui também, direcionado para você, Marcelo. Deixa eu pegar aqui. Sobre recessão
é uma pergunta bem específica sobre recessão na Europa, né? O que que essa influência da recessão pode movimentar aqui no curto prazo, no cenário nacional, falando de juros. Olha, a recessão na Europa é uma realidade, sim, porque ele já tem todo, assim, o mundo inteiro está com um problema de crescimento e a Europa está com um problema energético grave. A gente não está nem falando de recessão ou não, sabe? Tem gente discutindo se a Europa vai conseguir aquecer suas casas durante o inverno. Assim, obviamente vai conseguir aquecer suas casas, mas pode ser que eles tenham que tirar a energia das fábricas para mandar para as casas, né? Uma questão de sobrevivência. Então, assim, vai ter recessão na Europa. Isso é, assim, a probabilidade é altíssima. E o que que faz isso? Assim, qual que é a consequência disso para o Brasil? A consequência é que vai ter um crescimento global menor, consequentemente uma demanda menor por commodities e por outros bens industrializados né, que são globais, e isso ajuda a desinflacionar o mundo, porque se a gente pegar a inflação, por exemplo, a inflação de 2015 foi no Brasil, nenhum outro país do mundo estava com 10% de inflação em 2015, era uma questão brasileira. Agora, a inflação de 2021, 2022, os Estados Unidos está com inflação, o Chile está com inflação, o México está com inflação, a Alemanha está com inflação. Tem alguns países asiáticos, tipo a China e o Japão, que estão mais controlados, mas é uma questão global. E assim, essa questão global que está pegando a Europa e também os Estados Unidos e também o Brasil é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter uma desinflação global que vai possibilitar que a gente derrube os nossos juros lá na frente, conforme precifica a curva, ou até um pouco mais. A curva de juros hoje fala em Selic perto de 11 para o final do ano que vem. A gente na XP acha que pode terminar o ano que vem em 10. Então a gente está com um corte de Selic um pouquinho mais agressivo que o mercado, mas não muito, né? Mas então, assim, justamente essa desinflação global e a recessão europeia está totalmente envolvida nessa desinflação global, que vai permitir que a gente possa cortar o juro ao longo do ano que vem. Se por acaso a gente não tiver uma recessão lá fora tão forte por algum motivo, ou se a gente tiver mais um choque inflacionário, aí vai, de novo, vai afetar aqui que a gente talvez não possa cortar tanto o juro. Mas nosso cenário é esse, é de recessão na Europa, é de desinflação global e é de Selic em 10 no ano que vem. Maravilha. Pessoal, então a gente chega aqui no final da nossa live, tá? Aproveito para agradecer a presença de todo mundo, em especial ao Freller, né, que disponibilizou esse tempo aí para poder conversar com a gente. Foi excelente, tá? Bem esclarecedor. Sempre bom passar esse diálogo que a gente tem diariamente aqui com os nossos clientes, né? E qualquer dúvida adicional, pessoal, fiquem à vontade, eu deixei meu e-mail aí, vocês podem me mandar por e-mail, perguntar diretamente para o assessor de vocês, que a gente vai responder todas as questões, tá bom? Freller, obrigado mais uma vez, tá? Foi sensacional, a gente vai tentando marcar com você aí, sua agenda, imagino que ela deve ser concorrida, principalmente nesse cenário, nessa proximidade das eleições, mas a gente vai tentando marcar com você para fazer mais vezes. Maravilha, eu que agradeço, muito obrigado pela presença de todos, é um prazer vir aqui falar com vocês de renda fixa, de macro, de tudo isso que eu adoro. Eu fico disponível para próximas conversas, depois do primeiro turno a gente vai, né, manter contato com todo mundo para ver se o cenário vai para um lado, vai para o outro, todo mundo continua em contato com os assessores de vocês, que eles vão estar bem informados, porque tem muita coisa aí acontecendo. Mas é isso, gente. Boa noite a todos, foi um prazer. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.